restaurações com resina composta em superfícies proximais de dentes anteriores. E aqui a gente tem a foto, né, daquela dentição linda, né? A oclusão encaixando direitinho, a gente tem a lisura, a textura do esmalte rígido, com a coloração, o brilho, né? Então, isso é o que a gente quer, né? A gente quer que o paciente sempre se mantenha assim, ele tenha esse perfil de sorriso, esse perfil de dentição, de saúde bucal, gengivas bem contornadas, rosa pálida, sem sangramento. Esse é o nosso objetivo, a gente quer chegar ali. Nem sempre isso é possível, porque o paciente muitas vezes chega com o problema. Então, a gente tem que conseguir solucionar o problema do paciente, devolver para ele condições para que ele volte a ter ou comece a ter esse estado de saúde, essa condição aqui, esse é o nosso objetivo. Por isso que ela está na foto inaugural da aula, né, na foto inicial da aula, para a gente saber onde a gente quer chegar. A gente quer chegar nessa situação, textura natural, brilho, cor, a gente quer contorno adequado, a gente quer uma papila gengival de qualidade, uma gengiva sem sangramento. Então, tudo isso a gente tem que dar condições de acontecer se a gente precisar fazer alguma restauração. Depois da restauração feita, o paciente tem que ter uma dentição bonita, saudável, lisa, brilhante, estética e que seja possível de ser limpa e que interaja adequadamente com os tecidos pulpares e periodontal. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, a gente tem que ter sempre isso no nosso foco, sempre no nosso objetivo do nosso tratamento, tá? Então, a gente vai começar assim, ó. A ideia, eu montei essa aula para que a gente possa ir fazendo a restauração desde o seu diagnóstico, desde o diagnóstico da demanda até a gente finalizar o acabamento do polimento. Então, a gente vai progredindo paulatinamente nos diferentes momentos restauradores, nos diferentes momentos operatórios, mostrando o detalhamento de cada momento. Então, a gente vai começar com o diagnóstico, ou seja, quais as demandas restauradoras nesses locais, ou seja, nos espaços interproximais, nas faces proximais dos dentes anteriores, quais são as demandas restauradoras que nós temos ali, né? Então, a gente tem um dos tipos de demandas restauradoras que a gente tem é a substituição de restaurações antigas, né? Substituição de restaurações antigas, ela conta como 1/3 dos procedimentos de dentística que os dentistas fazem hoje nos seus consultórios. Cerca de 30% dos procedimentos é em função de troca de restaurações, se não mais, né? Depois nós temos as lesões de cárie, nós temos as fraturas, as alterações de cor e assim sucessivamente. Mas substituição de restauração é algo muito comum, muito prevalente, e todo mundo aqui vai acabar fazendo uma substituição de restauração em algum momento. E a gente substitui 2 tipos de restaurações diretas, né? A gente substitui as restaurações de amálgama. Então, claro que aqui a gente está exagerando, né? Mas antes da resina composta ser utilizada como um material confiável e ter uma técnica confiável para ser feita a restauração, o amálgama era um material que se fazia restaurações proximais em dentes anteriores. Tanto que a gente encontra mais raramente hoje em dia, mas também encontra alguns pacientes que apresentam essas restaurações, como nessa figura aqui do canto inferior esquerdo do slide, né, que a gente vê várias restaurações de classe 3 acontecendo nesse paciente, né, restaurações proximais em amálgama. Claro que hoje a restauração pode estar boa, pode não ter infiltração, pode não ter excesso, mas ela tem um problema muito grande, né, que é a estética. Esse problema estético na restauração é muito significativo para o paciente querer substituir. Quando não existia... Oi? Desculpe interromper o senhor, mas a Carla está pedindo para o senhor autorizar a entrada dela, que ela não está conseguindo. Sim. Por favor. Só um segundinho. Obrigada. Vamos ali, ó. Autorizar a Cibele, a Carla. Muito bem, eram as duas que estavam pendentes. Qualquer momento vocês interrompam novamente, tá?
Então, nós estamos falando das restaurações de amálgama, que elas eram feitas, mas hoje em dia, o paciente que as tem, quando procura o dentista, ele vem com essa demanda, né? Eu queria trocar essa restauração que é feia, que é escura, por algo estético. Porque hoje a estética, ela exerce um papel muito importante nas restaurações que a gente faz, principalmente nas restaurações de dentes anteriores. Eu acho que sabe que é o meu WhatsApp que está fazendo barulho assim? Deixa eu cortar ele daqui. Ok. E tem mais a Ellen entrando, ó. Certo. Então, eu estava falando que a estética é muito importante, muito significativo para decidir se a gente vai substituir ou não a restauração. Hoje, ninguém mais quer uma restauração feia. Ninguém quer mais uma restauração que apareça que tem a restauração ali. Os pacientes cada vez mais querem as restaurações imperceptíveis. Então, substituir restaurações de amálgama é uma das demandas restauradoras, né, em superfícies proximais de dentes anteriores. Cada vez mais raro, mas ainda existem essas restaurações e a gente ainda vai ter essa demanda por substituição. Tá? Outra demanda restauradora em superfícies proximais é a substituição, então, de restaurações de resina composta e que ficaram antigas, né, que ultrapassaram o seu prazo de validade, se é que a gente pode dizer assim, e que apresentam algum tipo de defeito que indica a sua substituição. Então, a gente tem aqui, por exemplo, na foto inferior direita, uma restauração classe 3, né, uma restauração proximal. Essa aqui é a distal de um canino inferior. E essa restauração apresenta margens com alteração de cor. Né? A gente apresenta aqui, ó, a margem da restauração com a restauração desadaptada, então uma desadaptação marginal com a exposição do ângulo cavo superficial da parede de esmalte. A gente tem um contorno errado, né, um excesso de restauração. Essa região aqui, um contorno que deveria ser mais ameno. A gente tem também um brilho diferente, uma restauração mais opaca do que o dente. Então, tudo isso faz com que essa restauração, que era para ser uma restauração imperceptível, fique uma restauração aparente. E o paciente sente vergonha da restauração e nos busca por uma solução. Ele não quer trocar a restauração. O paciente não quer uma nova restauração. Ele quer a solução do problema dele, que é a desarmonia que ele tem ali. Claro que a gente vai ter que avaliar se essa infiltração não se traduz em uma nova lesão de cárie, se essa desadaptação não está facilitando aqui o acúmulo de biofilme para que possa iniciar uma nova lesão, mas são critérios que a gente tem que levar em conta no momento da substituição das restaurações. Então, notem aqui, ó, na superfície proximal de um incisivo central superior. A gente tem aqui toda a restauração, ó, que ela foi, quando feita, deve ter sido bem feita, devia estar com a cor adequada, mas conforme o paciente foi usando, a restauração foi sofrendo uma degradação e ela acabou por ficar com uma cor diferente do demais dente, tanto a cor, quanto o brilho, quanto a opacidade, todas as características de cor, né? E isso faz com que o paciente busque, é uma demanda que a gente tem no consultório. Eu quero trocar essa restauração porque ela está feia. A restauração, ela continua tendo uma adaptação cervical adequada, um contorno adequado, mas ela não tem mais a estética necessária para que ela possa permanecer em boca em função, porque a estética é muito importante, né, gente? A estética, ela é significativa, inclusive, para o nosso convívio social. Se bem que agora, em épocas de isolamento, a gente pode ser um pouco mais feio, né, porque não convive tanto, mas a estética é um valor que está intrínseco na nossa sociedade, né? Hoje nós valorizamos muito o belo. E a restauração de classe 3, ela é uma restauração que fica muito aparente se a gente não souber manejar os detalhes necessários para que a gente possa fazer uma restauração que fique imperceptível. Então, para a gente poder substituir, indicar a substituição adequada de uma restauração,
a gente tem que ter alguns critérios, porque senão a gente corre o risco de ficar substituindo restaurações que muitas vezes não levam a uma melhora para o nosso paciente. Então, a gente tem aqui, ó, uma referência que nos traz critérios que a gente deve utilizar para decidir sobre substituir a restauração completamente, remover toda a restauração antiga e substituir por uma nova, ou então a gente fazer simplesmente um reparo ou um repolimento dessa restauração. Então, quais são os critérios que a gente deve utilizar, que a gente deve avaliar quando a gente está avaliando essa restauração? Primeiro, a cor da restauração. Então, a gente tem os critérios aqui, ó, os critérios alfa, beta, Charlie, e tem o delta ainda que está dentro dessa última linha aqui. Então, Charlie e delta são dois critérios. Isso aqui é um critério internacional, né, que é utilizado para avaliar restaurações. E aqui a gente tem o delta também, eu vou até escrever um desenho aqui, ó. Então, o que a gente pode ver, ó? O que é uma restauração considerada alfa? É uma restauração que, em relação à cor, corresponde à estrutura dental adjacente, né, em termos de cor e translucidez. Em relação à pigmentação marginal, é uma restauração que tem ausência de pigmentação ao longo da margem. Em relação à forma anatômica, ela tem uma continuidade adequada da forma anatômica existente, né? Em relação à adaptação, nenhuma fenda ao longo da margem pode ser detectada pela sonda. Não há evidência de cárie secundária. É uma restauração que tem um excelente contato interoclusal e um excelente contato proximal também. É uma restauração que tem uma lisura, uma textura superficial similar ao esmalte, não tem nenhum indício de fratura, a gengiva está saudável, sem sangramento e não tem sensibilidade pós-operatória. Então, notem os critérios, tudo isso aqui a gente tem que avaliar na restauração toda vez que ele chega com uma demanda. O paciente vem e diz, doutor, eu quero substituir essa restauração, e aponta uma restauração proximal no dente anterior. Bom, nós temos que avaliar cor, nós temos que avaliar pigmentação marginal, forma anatômica, adaptação, cáries secundárias, tudo isso nós vamos fazer no nosso exame clínico, cada um desses itens, e a gente vai ter que identificar se eles entram no critério alfa, se eles entram no critério beta, onde a gente tem, por exemplo, aqui na cor, uma ligeira alteração de cor, né, entre o dente e a restauração. Tem uma leve pigmentação ao longo da margem em alguns locais, né. Na forma anatômica, tem alguma descontinuidade da forma ou uma forma inadequada, né. Tem alguma fenda que é detectada na interface. Tem um contato aceitável, né, com o dente adjacente, e o ponto de contato tem alguma falha, alguma deficiência nesse ponto de contato mais pequena. Tá? Em relação à textura, a textura encontra-se irregular, mais irregular do que o esmalte adjacente, sem fratura e sem sangramento, e uma leve sensibilidade, mas que diminui com o tempo. Então, notem que a restauração pode ser o alfa, né, os critérios alfa, quando a restauração se engloba, ela pode ser incluída nesses critérios todos, significa que a gente não precisa fazer nada, aquela restauração está adequada, e a gente vai fazer simplesmente instruir o paciente a manter os cuidados que ele precisa para manter a restauração. Se, ao contrário dessa situação aqui, a gente encontra algum desses defeitos na nossa restauração, ou porque tem alguma leve alteração de cor, uma desadaptação marginal, uma pigmentação da margem, e a gente considera ela alfa, a gente considera ela do critério beta, esse critério diagnóstico beta, esse score, né, ele vai indicar fazer um reparo ou uma manutenção daquela restauração. Então, por exemplo, se a gente tem um dente com uma alteração de textura, a superfície da restauração encontra-se mais irregular do que o esmalte adjacente, aqui, ó. Se a gente encontrou como diagnóstico essa situação na nossa restauração,
ele é um beta, ó, um critério beta. Esse critério beta indica reparo ou manutenção. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um novo acabamento e polimento daquela restauração para que a gente possa transformar essa situação de critério beta em uma situação do critério alfa. Então, a gente vai melhorar a lisura sem ter que reintervir operatoriamente naquela restauração, sem ter que substituir a restauração. Tá? Se a gente tem um ponto de contato dentro do aceitável, a gente não precisa fazer nada, a gente pode simplesmente repolir a restauração. Tá? Se a gente tem uma pequena fenda, ó, fenda detectada pela sonda exploradora, mas sem exposição de dentina ou da base da restauração, uma pequena fenda, a gente pode fazer um conserto daquela restauração. A gente pode ir lá, fazer uma microcavidade naquela região da fenda, né, e fazer um condicionamento ácido, aplicação de adesivo, e fazer um reparo, um conserto daquela restauração, sem precisar substituir a restauração inteira. Agora, podem ter situações onde a restauração apresente alteração de cor e translucidez nítida, pigmentação ao longo de toda a margem da restauração, né, perda de material expondo a dentina em relação à forma anatômica. A adaptação marginal, a restauração apresenta alguma mobilidade ou alguma fratura na região, né? Ela apresenta também alguma interferência a nível gengival, não tem contato interoclusal, ou também não tem o contato com o dente adjacente, falta do ponto de contato. São situações que indicam, então, a substituição da restauração. Então, a gente sempre tem que levar em conta esses critérios para a gente tomar a decisão correta a respeito da substituição da restauração.